A oração é a melhor maneira de falarmos diretamente com Deus e crescermos no relacionamento com Ele. A Bíblia nos diz em diversas passagens que nós devemos clamar ao Senhor em oração e confiar nele em qualquer circunstância. E Jesus nos deixou uma promessa maravilhosa sobre o poder da oração, em Mateus capítulo 7. Vamos ver o que ele disse. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha que maravilhoso, irmãos. A nossa vida espiritual está diretamente ligada à qualidade da nossa oração. E a oração tem poder de mudar não apenas as pessoas, mas também as circunstâncias ao nosso redor. Ela também tem o poder de nos mudar de dentro para fora. Basta que nós saibamos orar do jeito certo. E você pode estar se perguntando agora qual é a maneira correta de fazer uma oração. Será que podemos orar enquanto estamos tomando banho ou vamos ao banheiro? Será que devemos sempre orar em voz alta ou podemos orar em silêncio? Podemos falar com Deus enquanto estamos deitados, ou sem roupa, ou caminhando, ou temos sempre que nos ajoelhar? Bem, na verdade, isso pouco importa. Não existe um lugar, uma situação ou até mesmo uma posição do corpo para entrarmos na presença do Senhor em oração. O que importa realmente é a intenção do nosso coração e a nossa sinceridade e humildade diante do Pai. Mas existem alguns erros que as pessoas cometem no momento de orar que nós não devemos cometer, porque isso certamente vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E por isso neste vídeo eu vou te mostrar 6 erros que as pessoas costumam cometer durante a oração e que muitas vezes fazem com que Deus não atenda ao nosso clamor. E o pior, acabam enfraquecendo a nossa fé e desestabilizando a nossa vida espiritual. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo. Então vamos lá. O primeiro erro: orar de forma religiosa. Existem pessoas religiosas que acreditam que se não dissermos todas as palavras certas, se não estivermos na posição correta ou no lugar adequado, Deus não vai ouvir nossas orações. Mas isso é uma grande mentira e vai contra os ensinamentos da Bíblia. Então entenda isso de uma vez por todas. Deus não responde nossas orações com base em quando oramos, onde estamos ou em que posição o nosso corpo está. A palavra de Deus garante isso. Vamos ler comigo 1 João capítulo 5. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Saiba disso, meu irmão, a oração não é uma fórmula mágica em que você diz as palavras certinhas e pronto. Ela também não tem que ser a repetição de uma reza que foi repassada de geração em geração, como se aquilo fosse o único jeito de se aproximar de Deus. Foi por isso que Jesus disse: "E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem." Então orar significa conversar com o Senhor, ser íntimo dele, sem grandes formalidades, como se estivéssemos diante de uma grande autoridade aqui na terra. Deus é o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, mas acima de tudo, Ele é o nosso Pai e o nosso melhor amigo. Amém? O segundo erro muito comum: orar sem confiar na vontade de Deus. Nós devemos ter sempre em mente que Deus tem planos para nossas vidas, mas a vontade dele nem sempre está de acordo com os nossos desejos. Em João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse o seguinte: "Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido." Então isso significa que se dissermos a Deus o que queremos, Ele vai nos dar? Não exatamente.
Se você está se perguntando por que as coisas não estão indo de acordo com seus planos, aqui está a resposta. Você está pedindo algo diferente do que o Senhor pretende te dar, mas o pior é que você fica irritado com isso. A Bíblia nos garante que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para nós. Então você precisa começar a orar confiando que os planos de Deus para você serão muito melhores e maiores que os seus. Deus é bom, irmãos, e Ele é Pai, então Ele sabe tudo o que é melhor para nós. Amém? Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você começa a conhecer o coração dEle e a ter uma noção mais clara das coisas pelas quais você deve orar e qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a partir daí, tudo fica mais fácil e você começa a viver mais feliz e ter uma vida de oração mais satisfatória. Amém? O terceiro erro: orar sem glorificar a Deus. Seja sincero, para que você ora? É somente para receber bênçãos ou para honrar o nome do Senhor? Se você escolheu a primeira opção, saiba que você está no caminho errado e que Deus não vai te ouvir. Isso porque uma das questões mais importantes que enfrentamos na oração é se o nosso pedido é para o nosso próprio interesse egoísta, orgulho ou realização, ou se é realmente para a glória de Deus. Então, por mais que nós pedimos algo ao Senhor, o objetivo desse pedido deve ser sempre para glorificá-lo. E foi exatamente isso que o rei Ezequias fez quando ele ficou sabendo que um grande exército inimigo invadiria Israel e atacaria aquela nação. A Bíblia diz que ele ficou desesperado, e como ele não tinha a quem recorrer, ele orou: Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Deu para entender, irmãos? A oração do rei Ezequias foi porque ele queria mostrar o poder de Deus a todas as nações. Então as respostas às nossas orações devem honrar a Deus e glorificá-lo. Essa é uma das principais razões pelas quais sempre terminamos nossas orações dizendo em nome de Jesus. Pois como já vimos, Cristo garantiu aos discípulos que tudo lhes seria dado se eles permanecessem no Senhor. Então, meu irmão, não se esqueça, a oração que é oferecida em nome de Cristo e para a glória dele é a oração que Deus pode responder. Amém? Um quarto erro muito comum: focar somente na bênção material. Nós cristãos temos a mania de dizer que somos abençoados quando as coisas vão bem em nossa vida, não é verdade? Sem que a gente perceba, comparamos esses momentos felizes ou de sucesso com Deus derramando bênção sobre nós. E realmente, isso faz parte das coisas boas que o Senhor tem para a nossa vida. Mas esses prazeres não são a maior prioridade de Deus. Tem muita gente que recebe a bênção e se esquece do abençoador. E por mais que seja bom recebermos bênçãos, nós não devemos achar que o poder de Deus se resume a isso. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse: O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha isso, irmãos. Isso significa que focar todas as suas orações nas bênçãos materiais que Deus pode te dar é um erro muito grave. Existem coisas mais importantes que o Senhor derrama sobre a sua vida, como a unção do Espírito Santo, a sua saúde, os livramentos do dia a dia, a força para seguir em frente nos momentos difíceis e, principalmente, a salvação conquistada por Cristo na cruz. Então lembre-se, existem mais bênçãos sobre a sua vida do que você pode imaginar. Então seja grato em todas as circunstâncias. Amém? O quinto erro muito comum: orar com o coração ansioso ou preocupado. A preocupação e a ansiedade são sentimentos cada vez mais comuns na vida das pessoas. Nós nos preocupamos com o nosso trabalho, com a nossa família, a nossa qualidade de vida. Além disso, vivemos ansiosos porque não sabemos se amanhã teremos dinheiro para pagar nossas contas e colocar o pão em nossa mesa. E sabe qual é o problema disso tudo? É que toda essa inquietação e essa angústia que tomam conta do nosso coração nos atrapalham demais nos momentos em que tentamos deixar as coisas do mundo em segundo plano para falar com Deus. Porque muitas vezes nós somos tomados por tantas coisas, tantos problemas, que acabamos nos esquecendo de falar com Deus em oração. E é por isso que nós temos visto tantas pessoas depressivas em nossa sociedade. Muitas delas até conseguem conquistar algum status, bens materiais, mas por dentro estão tristes e vazias.
Isso porque a vida espiritual delas foi totalmente comprometida pela ansiedade e a preocupação. Elas estão tão longe do Senhor que nem conseguem mais buscá-lo em oração. Mas meu irmão e minha irmã, não é isso que o Senhor espera de nós. Ele quer que nós nos coloquemos diante da sua presença com o coração confiante e cheio de fé, independente das lutas que estamos travando. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui nós vemos que Deus conhece os nossos problemas, dificuldades e limitações. Ele sabe de cada uma de nossas preocupações, mas Ele espera que nós coloquemos tudo nas mãos dEle. Essa é a melhor maneira de não nos preocuparmos com nada, é quando vamos deixando tudo nas mãos do Senhor. Deus quer que nós sejamos sinceros e contemos tudo para Ele, mesmo quando temos dificuldade em confiar e ter fé. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir sua oração e acalmar o seu coração quando você for para a presença dEle e entregar tudo nas mãos dEle. Amém? E o sexto erro muito comum é não ouvir a voz de Deus. Essa é com certeza o erro mais comum que o cristão comete quando ele vai orar. Nós estamos tão preocupados em falar para Deus sobre as nossas lutas, nossas ansiedades, problemas e os nossos desejos, que nos esquecemos do mais importante, de ficar em silêncio um tempo para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Vamos ver o que Jesus disse sobre isso. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Olha isso, irmãos, é tempo de nós ouvirmos a voz do Senhor através do Espírito Santo de Deus que está em nós, para sermos guiados por Ele, para termos uma vida que agrade ao Senhor. Mas ouvir ao Senhor é algo que exige disciplina, prática, é no dia a dia que você vai aprimorando os seus ouvidos espirituais. E é muito difícil ouvir a voz de Deus quando nós estamos ouvindo todas as outras vozes ao nosso redor. Por isso é importante separarmos um tempo para orar, desligar um pouco o celular, a TV, parar um pouco de falar com as pessoas, para a gente aquietar a nossa alma, porque é no nosso eu interior que Deus quer falar ao nosso coração e trazer pensamentos, ideias na nossa mente sobre algo que Ele quer que a gente faça. Às vezes você vai estar orando e vai surgir uma ideia na sua mente, aquilo já pode ser a voz de Deus te dando a resposta. E além da oração, Deus fala conosco também o tempo todo através da Bíblia, que foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então a única coisa que precisamos fazer é decidir falar menos e ficar mais atento ao que o Senhor quer nos dizer. Amém? Como vimos neste vídeo, a oração é uma das principais formas de ter um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz que a oração de uma pessoa obediente e que ama ao Senhor é poderosa e eficaz. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, busque ser fiel e não cometa esses erros quando você for orar, porque com certeza eles vão atrapalhar a sua comunicação com Deus, e não é isso que o Senhor tem para você. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos, familiares, e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.